paz do Senhor, irmãs, irmãos. Abra a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 21 e o versículo 17. Falei à irmã Marielle, queria falar no mesmo tema, porém com outra referência bíblica, e ela me autorizou. Quero saudar a todas as irmãs, a diretoria do Círculo de Oração, na pessoa da irmã Juraci, da irmã Aline, da irmã Marielle, que é dirigente aqui na sede, e a todas as demais irmãs que auxiliam esse trabalho na diretoria, nos cargos desse departamento que é tão importante para a Igreja do Senhor. Eu sei que vocês oram por mim, e oram bastante, mas eu preciso de mais, irmãos e irmãs. Depois desta responsabilidade que o pastor Argemiro me passou, é mais pesado ainda, as dificuldades são maiores. Então não esqueçam de orar pelo pastor Leandro, pela irmã Ana, pois nós necessitamos. Também a irmã Ana saiu porque o Anthony está necessitando fazer alguns exames e agora ele foi para retirar um aparelho. Ele nasceu com um probleminha no coração. Os médicos disseram que provavelmente não haveria problema nenhum, mas aproximadamente um mês ele caiu na escola, desmaiou, e então nós fomos procurar os médicos e o médico pediu exames. Nós estamos orando para que os exames não acusem nada, porque cremos que Deus já o tenha curado. Mas se acontecer de os exames acusarem algumas coisas, nós vamos orar mais, porque nós cremos em um Deus que tudo pode. Conto com as orações da igreja. Amém? Gênesis capítulo 21, versículo 17 diz assim: Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Amém? Podem tomar os vossos assentos. É um texto que, quando a irmã me falou no tema, Deus já colocou no meu coração, e então eu quero explanar por esses minutos o que Deus tem falado a mim sobre esta mulher chamada Agar. Os irmãos, as irmãs com certeza conhecem a história de Agar, uma serva, uma escrava de Sara, que foi usada por Sara como, mais precisamente, como uma barriga de aluguel, para que o plano de Deus fosse cumprido na vida de Abraão e de Sara. Sara interviu no plano do Senhor e arrumou um grande problema, não só para ela, mas também para a sua serva. E esta ação de Sara trouxe desavenças para dentro do seu lar e colocou a sua serva, a egípcia, Agar, nesse invólucro de problemas que Agar não tinha nada que ver. Ela foi trazida para dentro do problema pela sua senhora. Agar significa fuga ou fugitiva, a símbolo de uma mulher sofredora, desprezada dos nossos dias, aquela mulher que quer fugir dos problemas,
que não suporta viver os problemas, que muitas vezes não foram elas que causaram os problemas, mas foram envolvidas, assim como Agar está aqui nos trazendo esse texto. O significado do seu nome faz jus à sua fuga em busca de liberdade. Todos nós gostamos, queremos, almejamos ter liberdade. Mas a vida, o sistema em que vivemos, nos tira a liberdade de muitas coisas. Às vezes o nosso eu, o orgulho humano, quer nos levar a sermos livres de tantas coisas. Da esposa, às vezes a mulher quer ser livre do esposo, dos filhos, do trabalho, dos problemas, mas nós muitas vezes nos sentimos presos a todas estas coisas. Mas queremos ter liberdade. Porém, a palavra de Deus diz que, quando nós conhecemos a verdade, nós encontramos liberdade. E é por isso que estas coisas não nos prendem, porque nós cremos em um Deus e na sua palavra que nos liberta de qualquer situação. E nós, ao invés de estarmos sendo escravos destas coisas, do viver, da forma em que nós vivemos, nós nos tornamos senhores disso, quando nós entendemos a palavra em que vivemos. Porque a nossa liberdade muitas vezes não está aqui, agora, mas é algo que está na esperança que nós temos de um dia sermos libertos de todas as amarras desta vida, deste mundo, e ir morar com Deus, aonde nós teremos plena liberdade em tudo. Amém? Agar, então, era uma escrava egípcia. Provavelmente, quando Abraão e Sara fugiram para o Egito, lá, Sara comprou uma pessoa para ser sua serva. E nós sabemos que escravos não têm opção. A única opção do escravo é obedecer e fazer aquilo que o seu senhor, ou no caso a sua senhora, lhe ordenava. Quando nós entendemos o significado de escravidão, de servos do Senhor, nós também teremos a mesma atitude de Agar. Agar foi envolvida em uma situação que não era talvez a sua vontade, mas a sua ama, a sua senhora, a trouxe para esta situação. Quantas vezes Deus nos traz para situações que nós não gostaríamos, para situações que nós sabemos que nós não buscamos, mas Deus nos envolveu. Existem 3 tipos de deserto na vida do cristão: aquele que eu vou por minha própria vontade e escolha, aquele que alguém me envolve e eu acabo indo para um deserto espiritual, e existe aquele que Deus nos coloca. Então sempre nós precisamos saber em qual situação nos encaixamos, porque geralmente, quando é Deus, Ele quer tratar conosco. Quando é alguém, é porque Deus permitiu. E quando eu escolho, eu preciso pagar, assumir as consequências. Mas aqui nós temos uma mulher que foi envolvida. E nós sabemos que ela sofreu sem merecer. Porém, nós vamos ver que no decorrer dos dias, que foi pela permissão de Deus, ela deveria ver com bons olhos aquilo.
deveria ter uma atitude diferente, assim como nós. Quando Deus nos envolve em algo, quando o nosso Senhor nos coloca em uma situação, nós precisamos olhar as coisas com bons olhos. Você já parou para pensar como seria uma entrevista de José, o governador do Egito? Será que se nós fôssemos entrevistá-lo, qual seria a posição de José? Se fosse murmurador, reclamão, ele diria: olha, eu cheguei aqui, mas eu tive que passar pela problema com meus irmãos, me jogaram na cisterna, depois me venderam, depois tive que enfrentar a mulher de Potifar, prisão. Vocês acham que é fácil de estar aqui? Não é, eu passei por tantas coisas. Mas se ele vê as coisas de Deus com bons olhos, ele diria: olha, por tudo que eu passei, eu passaria novamente, porque eu atingi aquilo que Deus queria na minha vida. Então tem coisas na nossa vida que nós precisamos olhar com os olhos de Deus e não com os nossos olhos carnais e muitas vezes murmuradores. Se esta mulher tivesse agido diferente, teria evitado muitas coisas na sua vida. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Todas as coisas, independente se foi nós que entramos no deserto, se foi Deus que nos enviou para o deserto, ou se fomos envolvidos por alguém. Sempre haverá uma consequência, mas eu escolho o que farei com as consequências. Se eu vou amadurecer, se eu vou ser vitorioso, ou eu vou murmurar, assim como o povo de Israel, e morrer no deserto. O erro de Agar foi se orgulhar, não permanecer humilde na posição de escrava. Nós, às vezes, Deus nos dá algo, Deus nos dá alguns benefícios, talentos, muitos ganham fama no mundo evangélico, e então se colocam acima daquele que lhe deu o que ele está sendo beneficiado. Deus não pode estar abaixo de qualquer ser humano carnal, perverso, como pregamos ontem. Deus está acima e deve continuar acima de qualquer propósito humano. Agar deveria agradecer ao privilégio que Sara havia lhe dado. Mas ela entendeu: agora eu tenho um filho de Abraão, o patriarca, aquele que Deus diz que é seu amigo. Então, quem está abaixo agora é Sara. Eu sou a número 1. Grande erro, né? Quantas vezes Deus nos usa e nós deixamos Deus de lado e começamos muitas vezes ter atitude de Agar nas nossas vidas. Esquecemos que somos servos, que somos escravos do Deus Altíssimo, mas que Deus tenha misericórdia, que não impute a nós estes erros humanos, mas que venhamos vencer todo e qualquer tipo de orgulho da nossa vida, porque tudo o que fazemos é para Ele, por Ele. Então o que sobra para nós? Cumprir com a sua vontade.
O pior lhe aconteceu. Agar foi maltratada por Sara. Recebeu o merecido devido à sua posição e à sua atitude. Às vezes nós achamos que Sara foi maldosa. Sara, a Bíblia diz que ela maltratou a sua escrava. Mas se nós formos estudar a fundo o poder dos senhores aos seus escravos, era muito maior do que Sara estava fazendo para Agar. Ela teria o direito, inclusive, de ser espancada, assim como faziam no passado muitos escravos, principalmente dos romanos. Eram espancados e não podiam dizer nada. Eram propriedades de homens. Mas Sara agiu desta forma, porque Agar foi ingrata com Sara. Já imaginou a situação em que Sara provocou? Se Agar foi errada nas suas atitudes, Sara também foi. Porém, Sara estava em uma posição diferenciada. E ela agiu como senhora. E, infelizmente, a ingratidão é algo real em nossos dias. Muitas vezes nós precisamos lidar com a ingratidão. Por quê? Porque são poucos que agem com honra e respeito por aqueles que lhe dão oportunidades. Isso nós encontramos lá no mundo secular, encontramos na igreja, encontramos na família, às vezes dentro de casa. Porque nós temos aquele desejo que a mídia desses tempos pós-modernos nos colocam na cabeça e no coração, que nós precisamos crescer, prosperar em todos os sentidos, de qualquer maneira, não importando os meios, mas os fins. E isso é mal para o cristão que deseja ter uma vida piedosa diante de Deus. Nós precisamos reconhecer, sim, aqueles que nos oportunizam. E o nome desta mulher significa fugitiva. E ao se encontrar junto à fonte de água, Deus mandou um anjo lhe aconselhar e disse para ela: retorna lá na casa de Abraão, procura Sara e te humilha. Escrava, sem liberdade, e ainda ter que se humilhar diante de Sara, que estava ali maltratando. Provavelmente Agar deve ter argumentado com o anjo. Mas ela foi, porque a Bíblia tem um princípio em Apocalipse capítulo 2 e o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Nós podemos errar, nós somos imperfeitos. Nós erramos, nós caímos, mas se Deus, assim como mandou Agar voltar lá atrás, aonde caímos, assim o homem necessita, precisa fazer, para que recomece todas as coisas. Agar voltou, agiu conforme o anjo havia lhe instruído, e ela ganhou tempo, pois ela estava grávida. Ela precisava dar à luz ao menino. O menino precisava um pai, e Abraão a acolheu, até que Sara deu à luz a Isaque. Acontece que Deus cumpre o que promete para cada um de nós. E como ele prometeu a Abraão e Sara, cumpriu, nasceu Isaque. E aí os problemas aumentaram. O que Sara fez? Disse a Abraão: manda embora Agar.
Agora não era a Agar fugindo. Ela estava sendo mandada embora. Provavelmente, se lá naquela época existisse a carta de alforria, Abraão e Sara estariam assinando e dando a liberdade a ela. Agora ela saía com liberdade. E nós vamos ver algo muito importante e interessante aqui. Os problemas que enfrentamos nessa caminhada com pessoas, muitas vezes é Deus tratando conosco, com o nosso caráter, com o nosso amadurecimento, para coisas muito maiores, mas nós geralmente nos entristecemos com isto. Porque Agar agora estava saindo livre, com liberdade. Ela estava deixando a casa de Abraão, a casa de Sara, um teto para viver no deserto. Porém, o detalhe é o seguinte: quando ela saiu fugida, o anjo mandou voltar, porque ela não tinha liberdade dos seus superiores. Agora ela saiu com liberdade. O que o anjo fez? O anjo veio e disse: agora eu vou cumprir, porque agora tu tem liberdade, porque agora quem está tomando conta da situação é Deus. E às vezes nós achamos que as aflições que nós passamos aqui são tão difíceis que nós queremos nos apoiar em pessoas, em homens, nós queremos nos apoiar nas coisas daqui, e às vezes Deus está tirando nós destas situações, nos tirando tudo, tirando o tapete, como se usa dizer, para que nós venhamos realmente crer e aceitar o agir de Deus na nossa vida. O deserto é o mundo em que vivemos. Estava lá Agar, naquela situação, achando que o filho morreria. Deixou e saiu para longe. Mas o que diz Romanos 8,18? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui é certo que haverá aflições. Aqui é certo que pessoas nos colocarão em desertos, serão ingratos por aquilo que fazemos. Mas o que nós temos de esperança é muito maior. Não há de se comparar, não podemos dizer assim: eu receberei o meu galardão conforme o meu sofrimento, de jeito nenhum. É muito maior, não tem comparação. A partir do momento em que Abraão despediu Agar e o filho, que também era dele, provavelmente Agar se sentiu desprezada, abandonada, desprotegida, mas deixava para trás todo o sofrimento, o maltrato, talvez os olhares, talvez aquelas piadinhas. Essa não é a original. A Sara era a original. Sara era a primeira. Tudo isso ficou para trás e ela começou a viver a liberdade que Deus tinha para ela. Nós podemos perder todo o apoio humano. Às vezes perdemos até o aconchego da família. Perdemos amizades. Mas se estivermos no centro da vontade de Deus, é no momento mais angustiante que Deus passa a guardar a nossa vida. Não se desespere. As coisas daqui, elas vão nos trazer dificuldades, aflições, vão nos trazer decepções. Mas quando nós não temos nada aqui, Deus assume a nossa causa e nos defende, e nos guarda, nos protege, nos dá todo o apoio, não deixa faltar nada.
porque Ele é Deus e está no controle de todas as coisas. Apesar de Agar ter se desesperado no deserto por falta de pão e água, Deus proveu, porque Ele é Deus e Ele vê todas as coisas. Qualquer sofrimento não passa despercebido na presença de Deus. Agar não mais dependia de Abraão e Sara, mas agora ela dependia de Deus. Talvez ela estivesse angustiada por nunca ter vivido tal experiência. Será que não está aqui alguém que nunca dependeu de Deus e agora está nesta situação? Procurei aqui, procurei ali, procurei lá e nada. É quando Deus está pronto para assumir a nossa causa. Mas nós precisamos aceitar, nós precisamos crer que Deus vai fazer o melhor para nós. Deus quer ouvir a nossa súplica. Deus quer dar toda a atenção que nós precisamos. Mas precisamos ouvir a voz de Deus. Sara podia, ou seja, Agar podia deixar o menino lá e sair. Não quero ver ele morrer, eu vou. Esqueceu até da promessa que Deus havia feito para ela. Ela, inclusive, não viu a fonte, o poço que o anjo mostrou para ela. Os problemas nos trazem tantas aflições que nós acabamos não vendo as saídas que o próprio Deus nos mostra. Deus precisa falar conosco, enviar o anjo para falar com Agar, para ela ter esperança novamente. E dizer a ela, o plano de Deus vai ser cumprido. O menino não vai morrer. Então o que eu tenho para dizer para você hoje, não se desespere. Se você nunca experimentou viver na presença de Deus, na dependência de Deus, ter experiência com Deus, isso é necessário para que Deus cumpra com todas as promessas da tua vida. É Deus que quer para você. Não é se você quer ou não quer. É Deus tratando conosco. Sara não deu nada para Agar levar. A Bíblia diz que de madrugada Abraão pegou um odre de água e um pão, as únicas coisas que levou juntamente com o menino. Mas uma grande coisa Agar levou da casa de Abraão: o conhecimento de Deus. Aquele Deus que havia cuidado de Abraão, e Agar com certeza viu o desenrolar destas coisas que aconteceram na vida de Abraão e Sara. Provavelmente, quando nasceu Isaac, Agar deve ter se decepcionado. Olha o que fez Sara, me envolveu na situação e agora o Deus deles cumpriu com a promessa. Estas experiências Agar tinha vivido apenas de ver, mas a partir da liberdade que ela teve, ela começou a viver. É muito diferente. Ver as coisas acontecerem na vida dos outros, nós nos alegramos. Nós vemos que Deus é bom, que Deus cumpre com a sua promessa. Mas quando nós começamos a viver, é doloroso, é difícil, é deserto, é aflição, mas nós vamos aprender a viver na dependência de Deus. Agar representa muitas mulheres que foram vítimas de situações alheias à sua vontade. Será que você não está aqui hoje pensando, eu não deveria estar envolvido nesta situação, naquele problema, e olha onde eu estou, olha onde me empurraram. Mas eu te digo,
Como é que é o tema? Todos sabem dizer? O sonho não acabou. Agar poderia pensar: o sonho acabou, menino vai morrer. E se morrer o menino, o que vai sobrar de mim? Mas Deus viu do céu e mandou o anjo de novo: vai lá, lembra Agar que eu tenho promessa para ela, para o seu filho, porque o sonho não acabou. Não desanime. As coisas podem estar difíceis porque é na tua visão humana. Tenha fé em Deus, creia em Deus, que Deus move céus e terra para cumprir as promessas que Ele fez para você. Não desanime. Jó 42:2 diz assim, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Talvez nenhum profeta entregou uma profecia para você. Talvez você não tenha promessas de Deus exclusivas para você. Quer mais do que isso? Que é para todos nós? Creia na palavra de Deus. Aqui tem todas as promessas. Nós não somos menores do que ninguém, nós somos servos do Deus Altíssimo. E lá no deserto de Berseba, Agar pensou: o menino morre, a água não tem mais. E aí acabou tudo. Não tem mais nada para fazer. Será que você pensa desta forma hoje? Será que as aflições desse tempo presente estão dando as ordens da tua vida? Será que o deserto que você está, você olha para todos os lados e não encontra nada? Começa a ter fé em Deus que o anjo vai te mostrar a água. Começa a crer no Deus Todo-Poderoso que as coisas vão se resolver. O oásis está próximo. E Deus vai cumprir todas as coisas, vai mandar o socorro na hora certa, o filho não vai morrer, as promessas de Deus se cumprirão, porque o sonho não acabou. Amém? Nos coloquemos em pé. Alguém precisa de uma oração para ter fé que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir? Passa aqui na frente. Nós vamos orar por você. E Deus vai mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Que se Ele tem promessas, Ele não é um Deus que mente, não é homem para que minta, mas Ele vai fazer o melhor por você, por tua casa, por tua família e qualquer situação que você estiver envolvida. Deus vai te tirar desta situação e te colocar em um lugar de destaque, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Enquanto a irmã Liana canta, nós vamos aguardar que venha mais alguém para receber a oração.